Antes de mais nada, nesse início de episódio, vamos falar com vocês aí. Queremos agradecer a todo mundo aí que tá dando um super apoio, que tá gostando do nosso conteúdo no YouTube, principalmente no YouTube, né? Então, se você escuta isso também em qualquer outro agregador de podcast, lembre-se de dar a sua nota, né? Se você estiver no YouTube, dá o like, mostrar que você gosta desse conteúdo, porque esse movimento de vocês faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para abrir esse debate, né? De tantos assuntos que são conversados aqui no Em Síntese. Então, se você está aqui e chegou faz pouco tempo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Se você está cogitando seguir o canal, siga o canal e compartilhe esse canal, porque nossa vontade é criar outros projetos maiores, com outras reflexões sobre a sociedade, e esse seu apoio e essa sua participação em todos os canais que vocês escutam a gente é super importante, beleza? Mas estamos aqui para falar sobre uma questão que não sai do nosso radar, né? O último episódio que a gente falou sobre o Nobel da Paz, né, Thiago? Exato. E as possíveis consequências, né, que esse Nobel poderia gerar, e já estava gerando, mas vemos uma certa intensificação sobre essa vontade dos Estados Unidos de interferir militarmente no Caribe, especificamente nessa região aonde nós temos o nosso vizinho aqui na América do Sul, que é a Venezuela. E isso é uma problemática que, com certeza, irá desestabilizar toda a região, né? Exatamente, né? A gente falou no último episódio sobre a Maria Corina Machado, como esse Nobel da Paz, na verdade, é um prenúncio de uma operação militar de talvez larga escala, né? Que talvez esteja para acontecer na Venezuela. Será que é um prenúncio ou uma carta branca, né? Para os Estados Unidos fazer isso, né? Eu acho que os dois. Eu acho que funcionam como uma carta branca também. Porque atende, né? Não faz... A gente já falou sobre o prêmio Nobel da Paz, né? Qual que é a validade que nós, do antigo terceiro mundo, que a gente tem que dar esse tipo de premiação norueguesa, né? Viu que outras pessoas como Obama já foram consagradas com o prêmio e foi o cara que matou uma galera no Oriente Médio. Um dos presidentes que mais começou guerra, né? E essa senhora, a Corina Machado, ela é esse tipo de figura, né? Belicista, que sempre que aparece numa entrevista na mídia, tá pedindo uma intervenção no seu país, na Venezuela, né? Tá pedindo uma guerra e pedindo que o Trump invada a Venezuela. E eu acho que é o que a gente tá vendo nos últimos dias, essa intensificação. Hoje mesmo, dia que a gente tá gravando, 19 de outubro, pela manhã, teve mais um ataque à embarcação de pescador na Venezuela, que matou 3 pessoas. E são essas execuções extrajudiciais, né, que os Estados Unidos já tá cometendo, que indicam pra gente que algo maior tá por vir aí, né? O Trump mesmo já confirmou que permitiu que a CIA faça operações especiais na Venezuela, que pra bom entendedor, a gente tá falando de execução extrajudicial, novamente, né? Operações especiais da CIA, que poderia ser, né, Miojo? É golpe, né? Golpe. A gente já conhece muito bem, né? América do Sul. A gente já conhece esse roteiro. Porque isso não é algo novo pra gente, principalmente pra gente, porque a América do Sul, ela teve um atraso histórico, né? Desenvolvimento, por causa das interferências dos Estados Unidos, porque existe essa ideia mesmo, né, de que a América do Sul é um quintal, né, ela é um espaço de dominação onde eles cortam a grama quando eles quiserem, se deixar crescer a grama, eles deixam crescer. O principal objetivo de ter esse quintal é por causa dos recursos naturais que a América Latina, em sua grande maioria, provém para o mundo. Nesse mundo industrializado, nesse mundo que ainda passa por essa ideia de precarização, não só do trabalho, mas até mesmo da precarização da extração de recursos naturais. Eu acho que antes de a gente falar sobre essa invasão iminente do Trump aqui na Venezuela, e a gente discutir isso enquanto Brasil, né, a gente pensar o que nós, enquanto Brasil, deveríamos agir ou deveríamos estar agindo, a gente tem que lembrar o que motiva tudo isso, né? E a extração do petróleo é o ponto principal. Para quem não sabe, a Chevron, né, que é o nome Chevron, da empresa, Chevron, né, ela já extrai petróleo na Venezuela, né? Ela voltou a extrair petróleo no governo Biden por causa da crise da guerra da Ucrânia, né? E aí eles voltam a extrair esse petróleo lá na Venezuela. Então a Venezuela já tem uma empresa que está fazendo esse trabalho de extrair os recursos de lá. Mas por que os Estados Unidos, historicamente, sempre teve, né, no século XX, essa ideia da extração do petróleo e o domínio de territórios e áreas, ou mesmo, né, desestabilizar regiões por causa desse recurso? Boa parte disso é porque os Estados Unidos, eles são um país muito precário
na relação de geração de energia. E eu acho que isso é importante colocar aqui, Chay, explicar esse contexto. Para você ter uma ideia, Chay, Nova York ainda é uma cidade que ela é aquecida por vapor, irmão. O cara usa óleo de baleia ainda pra... Não exatamente isso, tá ligado? Mas é quase isso. Eles têm uma estrutura, pra quem já foi pra Nova York, né, gente? Pra quem não sabe, né, eu sou estadunidense, eu já morei lá por muitos anos, uma década, praticamente. Nova York, pra quem já viajou pra lá e, né, teve essa oportunidade de passar por aquele lugar, você sabe que no inverno, do nada, você tem uns cones na rua que saem fumaça. Esses cones que saem fumaça é justamente do sistema de aquecimento que existe na cidade de Nova York. É super precário, é antigo pra caralho, tá ligado? Basicamente, aquece a maior parte dos prédios, principalmente os prédios mais antigos, como o Empire State, né? Essas atrações turísticas que são aquecidas por meio desse sistema. Mas não é só nisso que os Estados Unidos é arcaico, mas também na sua produção de energia para o país. Os Estados Unidos ele tem essa guerra do petróleo justamente porque a energia elétrica dos Estados Unidos ela é feita pela queima do petróleo. Claro, tô falando de produtos mais refinados do petróleo. Não tô falando que eles pegam o petróleo bruto e estão queimando, né? Mas se eles pudessem, eles fariam porque seria mais barato ainda. Mas eles dependem estrategicamente dessa geração de energia por meio de petróleo. Eles têm poucas hidrelétricas, eles têm poucas usinas nucleares e eles investem absolutamente zero em energia limpa, né? Tipo painel solar, energia eólica. Pra você ter uma ideia, Chay, eu lembro que em meados de 2015 tinha um cara que ele tava na justiça na cidade dele porque a prefeitura estava processando o cara porque o cara tava gerando energia sozinho, tá ligado? E ele não dependia do sistema da empresa elétrica para gerar energia. Porque ele tinha desenvolvido um sistema de painel solar, né? E energias renováveis na casa dele, que ele conseguiu se tornar autônomo na produção de energia. E aí, a cidade estava processando o cara em nome da empresa, porque ele tinha que pagar para a empresa, independentemente se ele usasse energia ou não, mano. Isso é Estados Unidos. Cara, eu nunca canso de me surpreender negativamente com as coisas que você fala sobre os Estados Unidos. Eu já tinha uma visão muito negativa a partir do consumo cultural, né? E de, assim, uma visão um pouco mais rasa. Mas vendo você falando, alguém que morou lá, né? Ouvir você falando dessas coisas, toda vez que você me conta eu fico chocado, porque pra mim aquilo ali não é um país, aquilo ali é uma empresa de moer gente. Ele não chega a ser tipo a Argentina no laboratório neoliberal, porque eles não são tão burros quanto o Milei. Porque eles sabem que esse projeto neoliberal não funciona. Eles não são estúpidos, tá ligado? Uhum. Mas os Estados Unidos, internamente com a população deles, tá? Com a população dos Estados Unidos, eles são um laboratório até onde o capitalismo pode chegar. Eles são um laboratório mesmo, assim, até onde eu posso explorar as pessoas. A gente vê que lá vai longe. Então, porque isso é um projeto de algo que não é tão comum, ou não tão forte em outras partes do mundo, embora vocês vão ouvir isso e vão me questionar, que é essa parada das oligarquias estadunidenses, né? E essas oligarquias estadunidenses, elas fazem esses projetos de exploração. Aí você fala, mas que oligarquia? Gente, eu tô falando dos bilionários dos Estados Unidos. Os bilionários dos Estados Unidos, eles controlam a política. Não existe democracia, ou não existe democracia, e nem mesmo partidos políticos nos Estados Unidos. Eu sei que vocês vão assim, nada a ver, mano, lá tem a Constituição, mas não tem. Estados Unidos, ele é um país que realmente o dinheiro controla. Aí você vai falar, mas o Brasil também é assim. Ai, no mundo, na Europa, o capitalismo é isso. Não, vocês não têm noção do nível da influência do capitalismo nos Estados Unidos, assim, dos bilionários no capitalismo. Lá, porque não existe governo nos Estados Unidos, que se mantenha de pé se ele minimamente confrontar as elites dos Estados Unidos. Isso não é uma possibilidade. Aí você fala assim, mas no Brasil também. No Brasil, quando foi questionado o problema das elites, teve golpe. Então, mas pra ter golpe no Brasil, você teve que ter a influência dos Estados Unidos. E essa que é a diferença. Pra você conseguir ter o golpe de 64 no Brasil, os Estados Unidos teve que estar com as frotas navais deles na nossa costa, em caso de dar merda. Porque eles iam agir militarmente no nosso espaço. Porque era de interesse dos Estados Unidos. E detalhe, tá? O golpe militar, com essa história aqui, né? Eu acho que vocês que estão aqui já têm uma plena noção de que o golpe militar não era sobre essa fantasma do comunismo, embora tenha sido vendido, porque o João Goulart nem comunista era. E ele estava muito longe.
é porque as massas organizadas da população brasileira, elas tinham ganhado tanto poder que o João Goulart não podia ter um discurso mais moderado. Porque se ele tivesse um discurso mais moderado com as massas, né, eu falo moderado assim, do ponto de vista mesmo de proteção do capital, a população ia destituir ele, por causa da vontade da massa popular. E aí vem os Estados Unidos de mão grande, né, pra poder acabar com essa insurgência popular do trabalhador. Eu acho que naquele momento, em 64, Tchai, ali era o começo mesmo da nossa consciência do trabalhador, né? Da nossa consciência de classe. Que ela, não que aquilo era um movimento comunista, né? Eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que, tipo, aquilo foi, eu acho que o momento de maior ápice na história brasileira de consciência de classe. E aí os Estados Unidos agem dessa forma. Então, os Estados Unidos, ele é um império não democrático, dominado por milionários, e aí a gente pode falar desde a família Rockefeller, né? Basicamente, eles são os genocidas, né? Na história dos Estados Unidos, até a modernidade, vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial, mas essa vontade dos Estados Unidos de ter controle de recursos na América Latina, principalmente, é muito forte. E isso nos leva à Venezuela, que foi essa ruptura do Hugo Chávez, quando ele faz a mudança lá, né? É uma revolução, basicamente, na Venezuela, querendo proteger os recursos naturais para o povo da Venezuela. Então, ele começa a estatizar tudo para proteção do povo da Venezuela. Aí sabe o que é engraçado, Thiago? O povo vai falar assim, mas tá vendo? Esse que é o problema. Tirou as empresas da mão do mercado, né? Que estava lá. Isso daí foi um roubo. E aí, por que ninguém tá falando do que aconteceu na China essa semana? Pode crer, né? Mas sempre tem essa coisa, né? De empresas tomarem alguma empresa da China, algum recurso, né? Alguma fábrica. E aí a China vai lá e quebra a patente. Fala assim, então se foda. Então, na Holanda, uma empresa chinesa, eles tinham mais de 50% da empresa chamada Nexperia. E a Holanda, do nada, chegou e tomou a empresa. Gente, tomaram a empresa. Eles tomaram a empresa. Eles pegaram os 50% dos chineses e falaram assim, foda-se, isso é nosso. Pau no cu de vocês. E é uma empresa que gera microchips, né? Ela é uma empresa de tecnologia de microchips. E tomou na mão gorda. Mas olha a diferença. A diferença é que a Holanda tomar na mão gorda não é porque ela tá tomando na mão gorda para redistribuir os lucros para a população. Ela tá tomando na mão gorda para que a China não tenha acesso à tecnologia. Sim. Que é diferente do que o Hugo Chávez faz. Porque o Hugo Chávez, ele toma as coisas não pra que aquilo seja de uma elite. Não é. O que acontece claramente no governo do Hugo Chávez, pelo menos, é uma redistribuição de renda. E existe uma qualidade de vida, tipo, substancialmente melhorada depois daquilo. E aí começam as sanções dos Estados Unidos, né, que estagna a Venezuela na situação atual que ela se encontra hoje. Então, esse aumento das tensões militares me relembra muito essa escalada na década de 60, né? Não, total. Aí a gente tá vivendo mais um momento parecido, né, com a década de 60 agora, com isso. E o problema é como que a América Latina, como que os países da América Latina vão se comportar dessa vez, né? Como é que a gente vai reagir a mais essa tentativa imperialista dos Estados Unidos de tomar os recursos de um país, né? Os recursos naturais de um país. A gente já teve manifestações, pelo menos as duas que eu estou sabendo. Uma é do presidente Lula, que falou que o povo da Venezuela tem que tomar. Mas é que do Lula, né, mano? É que do Lula a gente não pode esperar nada. É bravata, assim, né, mano? É bravata. Ele foi no congresso, acho que não sei qual número, mas algum congresso do PCdoB, né? E ele falou isso, que nenhum presidente tinha o direito de determinar o destino da Venezuela, porque isso é uma questão do povo venezuelano. Tá certo, é isso mesmo. Só que a gente sabe que o Lula, ele fica na palavra bonita, e não passa disso. Na prática, ele vai ficar falando que rolou um clima entre ele e o Trump, entendeu? Na prática é isso. Não existe uma ação de proteção dos interesses da América Latina, que é um outro debate que a gente pode entrar aqui depois do que nós, brasileiros, se nós se identificamos como parte ou não dessa América Latina, né? Exato. Mas a segunda manifestação foi do Petro, né? Na Colômbia, que falou que, mano, tá prestando atenção no que tá acontecendo. Ele que já perdeu o visto, né, dos Estados Unidos, porque ele participou de uma manifestação pró-Palestina. Ele fez um discurso, primeiro, pró-Palestina na Assembleia Geral da ONU, né? E aí ele saiu do discurso e foi pra uma manifestação pró-Palestina continuar falando. Foi muito foda. E não só isso, o discurso dele da ONU também foi claro sobre as ações dos Estados Unidos no Caribe, porque ele fala sobre isso também. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños,
jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. E ele, nesse discurso, né, a gente vê que ele fala sobre também a criação de um exército, né, de um exército humanitário para intervir na Palestina. Então, assim, a gente vê que o Petro, pelo menos, ele tem um pouco mais de... Ele apoia as suas palavras com um pouco mais de ação, né? Não é só discurso bonito para base eleitoreira. Ainda que funcione como isso, de certa parte, né? De certa forma, a gente não pode negar, mas a gente vê que ele tem muito mais disposição na questão da Venezuela mesmo, sair em defesa do governo venezuelano, não que seja uma defesa do Maduro, do governo venezuelano, mas é uma defesa dos interesses da América Latina contra uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos aqui. É isso que a gente não quer, de nenhum outro país, aliás. Então, esse é o momento que, enquanto Brasil, a gente primeiro precisa se questionar se, beleza, nós temos essa ideia que não fazemos parte da América Latina. Eu sei que tem muita gente aí de esquerda que quer levantar essa bandeira de que, somos latinos. A gente não somos latinos, gente. Desculpa, o Chay pode questionar de mim. Não somos latinos. Não é porque a gente fala uma porra de uma língua latina que nós somos latinos. Porque se fosse assim, o italiano também deveria se identificar como latino, o francês deveria se identificar como latino, né? Mas eles não se identificam como latinos. Nem o português de Portugal se identifica como latino. Porque o latino, existem características culturais que se passam, né? Por uma identidade ou uma ideia identitária latina. E do ponto de vista dos Estados Unidos, é um ponto de vista de que todo mundo que tá abaixo da gente é latino. Então, já existe essa coisa de menosprezar a ideia latina. Mas existe a coisa de vangloriar a ideia latina. Historicamente, se identificar como latino era... Isso, eu tô falando nos países de língua espanhola, aqui na América Latina, né? Existe esse movimento de se identificar enquanto um povo, enquanto criadores de cultura, enquanto criadores de ciência, enquanto pensadores, para se diferenciar dessa ideia que a Europa tinha de que nós éramos menos do que eles. Isso é um processo político, histórico, de absorção dessa ideia do latino. E essa ideia de latino, ela vem dos latinos, tá? Mas isso é diferente no Brasil. O Brasil não se identifica dessa forma, historicamente. As elites brasileiras que estão forjando essa independência brasileira, eles se pensam enquanto superiores, né? E isso é destrinchado e esparramado em todas as vertentes brasileiras, né? A gente não tem nem espanhol na escola como segunda língua. Isso é intencional. Isso é intencional para que nós não se reconheçamos com os nossos vizinhos. Isso é super problemático nessa dinâmica, principalmente de guerra, que se aproxima na nossa fronteira, cara. A Venezuela não é um país que tá em outro lugar. Ele tá na nossa fronteira. A segunda maior fronteira é com o Roraima. Então. Na Venezuela, né? Primeira é com a Colômbia. Então, a gente tem que ter essa noção de que, mesmo que nós, nesse momento, forjarmos ideologicamente essa ideia latina-americana, de que nós somos parte do mesmo contexto, coisa que nós não somos, gente. Não somos. Você não precisa passar muito tempo na frente de um livro de história para entender que a colonização espanhola, ela é diferente da colonização portuguesa. E é por isso que nós temos países com características muito diferentes entre si. Mas ainda é a América do Sul, cara. E uma potência militar, um império militar, nos seus respiros de morte, na sua cama da UTI, querer fazer um ataque a uma nação vizinha, independentemente se você concorda ou discorda da Venezuela, isso é super problemático. Eu ainda acredito, Chay, que esses exercícios militares que eles estão fazendo não é por causa da Venezuela. Eu acho que esses exercícios militares, eles estão preparando um cenário para atingir o Brasil. Por quê? Porque é necessário e vital para que os Estados Unidos continuem sendo um império militar,
eles precisam de algo que o Brasil tem a rodo. Duas coisas que a América Latina tem. Petróleo, porque Venezuela tem, né, o maior bolsão de petróleo do mundo, até hoje encontrado. O Brasil tem a segunda maior quantidade de terras raras a ser exploradas. E para você fazer a indústria armamentícia e militar, porque hoje é baseado em tecnologia de ponta, né, eles precisam de energia. Os Estados Unidos gera energia com o quê? Petróleo. E eles precisam de materiais da natureza necessários para desenvolver a tecnologia que eles precisam, que é qual? As terras raras do Brasil. Então, eu não vejo o ataque à Venezuela como um ataque à Venezuela. Eu vejo um ataque à Venezuela, na verdade, a uma preparação de invasão a um território brasileiro. Porque se eles invadem a Venezuela, além da Maria de perna aberta dar tudo pros Estados Unidos de mão beijada, ela vai liberar a criação de bases militares dos Estados Unidos na Venezuela. É óbvio, porque insurgência de uma nova revolução, ela vai ser clara, porque a população sabe o que é o controle dos Estados Unidos e sabe o que é o não controle dos Estados Unidos. Então, uma contra-revolução a esses ataques possivelmente pode acontecer. E para você prevenir que isso não aconteça, você vai estabelecer o quê? Base militar. E é essa situação geopolítica que eu não acho que a mídia tá levando a sério, que é uma ação de iminente invasão do território brasileiro por causa da Amazônia, né, e patentes de remédio, o caralho a quatro, né? Porque a Amazônia, ela é um espaço riquíssimo em produtos naturais que ainda nem foram explorados, e as terras raras. E o que o Brasil tinha que fazer com isso? Eu acho que o Brasil ele deveria se posicionar militarmente. Mas aí a gente entra num assunto sobre a encruzilhada que nós estamos vivendo na situação geopolítica nacional, né, Chay? Não, total, né? É foda pensar isso, né? Porque realmente a desculpa do narco-estado na Venezuela e do Maduro ser o líder do cartel dos sóis, sei lá qual que é o nome, é tipo, não se sustenta, né? As operações, atacar barco de pescador pra falar que é barco de traficante, nada disso se sustenta. Mas são movimentos que realmente, qual que é o principal ator econômico da América do Sul? É o Brasil. É tudo muito estratégico isso que você falou, né? Invadir a Venezuela, derrubar o Maduro, garantir o petróleo e ter bases pra forçar não uma troca de regime, mas uma convergência do governo brasileiro com os interesses norte-americanos, né? Não de uma forma direta, de tipo assim, a gente vai atacar vocês diretamente, embora esses ataques já aconteceram contra a gente, né, de forma de sanção. Você sancionar autoridades do país é uma forma de ataque à soberania do país, isso já acontece, e acontece antes das operações contra a Venezuela, dos ataques contra a Venezuela, né. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, meu, essa sequência dos fatos, né. Não só isso, vamos imaginar que acontecendo uma guerra no território venezuelano, a gente vai, assim, desestabiliza a região inteira, porque você vai ter milhões e milhões de refugiados indo tanto para Colômbia, aqui para o Brasil, para outros países. Então você já vai ter uma tragédia humanitária anunciada nesse sentido. A gente sabe que nisso, dentro desse cenário de invasão, imigração forçada, a gente vai ter governos na região se desestabilizando. E é o que os Estados Unidos quer, né? Não, o alvo, a gente não tem que achar que o alvo é só a Venezuela. É o continente inteiro, mas também, principalmente, sobretudo, o Brasil, que é o mais importante parceiro econômico dos Estados Unidos na região, né? E o Brasil, ele também, ele serve, né, como uma barreira geopolítica pro avanço hoje, que não é o avanço da União Soviética, mas é o avanço chinês de influência. Porque o avanço chinês de influência que eles geram através de construção de infraestrutura nos países, né, de investimento, e sem pedir. Eles têm interesses, tá? Não é que, nossa, meu Deus, olha que China boazinha, né? Veio aqui trazer o progresso pra gente. Não, tem interesses. Eles deixam claro qual que é os interesses, né? Recursos naturais, aliados, políticos, é tudo isso que eles fazem no processo. E ter o Brasil do lado dos Estados Unidos é meio que uma barreira natural para esse desenvolvimento na China. Porque assim, ter a Argentina, foda-se, cara. Desculpa, hermanos, mas foda-se ter a Argentina como aliada dos Estados Unidos. Qual que é a influência da Argentina na América do Sul? O Paraguai e o Uruguai têm muito mais influência do que a Argentina na América do Sul. A Argentina, ela tá numa situação tão drástica, né, da economia e da geopolítica, que eles não têm poder geopolítico para questionar o que tá acontecendo. Eu acho que a Argentina só vai servir de base militar mesmo, né, para os Estados Unidos.
E já vão construir, né? Porque o Milei já liberou essa anexação. Então, olha, a gente vai ter uma base do inimigo no sul e uma no norte, se concretiza essa violação da Venezuela. Então a gente vai estar, é um problema pra gente, tá? Porque a gente vai ter duas frentes de batalha com base militar dos caras, entendeu? Isso é problemático pra caralho. Aí dialoga, aí vai tentar fazer diplomacia nesse cenário, né? Com um canhão na sua cara, tá ligado? E a gente sabe que a diplomacia brasileira, que muito elogiada, Mauro Vieira e o caralho, tá servindo de porra nenhuma pra dialogar com os Estados Unidos, tá? Porque já teve encontrinho na ONU, já teve ligação de videochamada entre Lula e Trump, que não se resolveu nada, já teve reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira também, que não se resolveu nada. Então, assim, mas é que essa última reunião é pra preparar os dois pra sentar junto também, né? Eu acho que não vem nada. E outra, imagina o peso da reunião, ele vai mudar a partir do momento que os Estados Unidos estiver numa ação contra a Venezuela. O argumento já muda, tá ligado? A gente já perde força. Então assim, a gente vai falar, ô Trump, não vai fazer guerra aqui. Não faz isso não, Trump. A gente vai sentar numa mesa pra dialogar com o cara, pra pedir pra ele não fazer isso. Não matar as pessoas. Por favor, não invade a Venezuela, porque se você fizer isso, você vai desestabilizar a região. Não é como se ele não soubesse disso, tá ligado? Uhum. É isso que eu quero. Se você não entendeu, doutor Inácio, é isso que a gente quer, é desestabilizar a região. E o Inácio, ele tá numa situação complicada, porque o Inácio, ele tá presidindo o país numa situação ao qual acabou de ter um julgamento contra os militares. Contra os militares que iam tentar dar um golpe no país. E se existe uma escalada militar na América do Sul, tecnicamente você vai precisar gastar mais recursos, né, com a área militar brasileira, porque a gente vai estar nessa tensão de uma iminente invasão. E você, neste momento geopolítico histórico, fortificar o exército, existe o risco do exército concretizar o golpe. Exato. Então, estamos vivendo numa situação muito complexa na geopolítica da América do Sul por causa da porra dos Estados Unidos. Você entendeu? Do meu ponto de vista eu já falei, eu abriria as portas para a China e falaria, quero comprar esses drones aí, tá ligado? Que se comunicam entre si e a gente não precisa nem pedir pra ele fazer os bagulho, pode ser? Tá ligado? Me vende aí uma caralhada dessa porra, porque, não sei, né? Eu acho que eu tô precisando fazer um museu da guerra aqui. Não sei, sabe? Arranja a desculpa que for. A gente tá assim, vamos tentar resolver na conversa uma situação que o diálogo já não tá pra resolver. Não basta. Não tem como resolver. E a América Latina, ela sofre por isso. E, cara, eu vou me arrepender do que eu vou falar aqui, talvez, a longo prazo, mas, mano, o Enes tava certo, cara. Mano, o Enes tava certo. Tava certo. A gente precisa ter a bomba atômica. Desculpa. Por que a nossa região é desestabilizada? Porque ninguém tem bomba atômica. Pode ver, países que têm bomba atômica geralmente não são invadidos. Por que será que eles não são invadidos? Porque eles têm a porra da bomba atômica. E é por isso que existe esse esforço dos Estados Unidos de desestabilizar o Irã. Não porque eles estão fazendo a bomba atômica. Porque eles acreditam, e eu acho que eles estão certos nisso, que eles têm a capacidade de fazer. Não que eles estejam fazendo. Mas se eles estiverem fazendo, é por um motivo óbvio. Se você tem esse caralho, se você tem uma bomba atômica, ninguém vai te atacar. Cara, é a lição da Coreia do Norte pro mundo, né? A Coreia do Norte parou de receber a ameaça de ataque nuclear dos Estados Unidos depois que o Kim Jong-un entregou ali a bomba nuclear pro país, né? Aí fala assim, ataca nós aí que eu aperto um botão e a gente vai junto. É isso, mano. É basicamente isso. É a arma do diálogo. Na verdade, eu já vi essa reflexão recentemente, que na verdade a bomba atômica acaba sendo uma arma de paz, né? Porque, tipo, ninguém vai atacar porque ninguém quer morrer, tá ligado? Exato. Basicamente isso. Então, esse episódio aqui foi basicamente pra gente fazer essa reflexão sobre essa situação super séria que tá no Caribe. Já tem base militar, já tem, eu acho que mais de 20 mil soldados no Porto Rico, que eles enviaram pra lá. Desenharam um pênis com o bombardeio da Segunda Guerra Mundial, lá, o avião de bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Desenharam um pênis no oceano com essa porra. Então, são muito... puta, velho. 5 anos de idade, né? É igual ontem, não sei se você viu, mas o Trump lançou na rede social dele lá um vídeo de IA com ele dentro do avião cagando nas pessoas que estavam fazendo protesto contra ele. Então, isso é os Estados Unidos. Não esperem racionalidade, gente. Não existe racionalidade dentro de um império militar. Ele quer expandir e dominar.
Não existe diálogo, não existe desenvolvimento, não existe emancipação. Existe dominância e subserviência para o império. E a gente precisa abrir os olhos para isso, que independente de concordar ou não com Maduro, eles fazem uma briga enfática contra o imperialismo estadunidense. Não é para concordar, você não precisa concordar com a Venezuela, com o governo do Maduro. Mas agora a gente está falando da soberania nacional e a importância de a gente preservar nossas fronteiras contra um país que você não pode confiar em absolutamente nada que eles fazem, né? Absolutamente nada, porque tudo é mentira e eles vão agir de acordo com os interesses deles, beleza? Então, a gente vai se despedindo aqui desse episódio. Eu quero agradecer a presença de todos. Se você ainda não seguiu e não compartilhou esse episódio, compartilhe esse episódio. Ele é de extrema importância para a gente discutir essa situação geopolítica atual do Brasil, beleza? Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Vejo vocês até lá. Tchau, tchau. Falou, amigos. Até a próxima. Falou, valeu.